Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da TR Cursos. Hoje a gente vai falar sobre o Novembro Roxo, esse mês que é dedicado também à prevenção à prematuridade e cuidados com os bebês prematuros, tá certo? Então, se você gosta do meu conteúdo, já clica aí no botãozinho de curtir e não esquece de compartilhar essa live com todo mundo para a gente poder aprender e divulgar mais essa conscientização que acontece em novembro, que é tão pouca abordada, certo? Então, gente, o Novembro Roxo, ele é um mês internacional de sensibilização à prematuridade, que pode ocasionar, eventualmente, implicações ao recém-nascido. Esse assunto precisa ser debatido para que haja uma mudança dessa realidade. E aí o principal objetivo da campanha Novembro Roxo é conscientizar a população sobre os cuidados e a prevenção do parto prematuro. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre como ter medidas de prevenção e como que a gente pode fazer uma atuação frente à prematuridade, tá? Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuro todo ano. Isso equivale a uma ocorrência a cada 10 minutos, tá? Os últimos dados que a gente tem no Brasil são esses, e são dados muito alarmantes. Dizer que a cada 10 minutos a gente tem uma ocorrência de um bebê nascendo de forma prematura no Brasil, tá? A prematuridade pode ocasionar implicações ao recém-nascido. Entre elas, problemas pulmonares, deficiências motoras, infecções respiratórias, doenças cardiovasculares, diabetes e possibilidade de ter problema de aprendizagem ou comportamental. Então, vai além do bebê nascer, né, como as pessoas costumam falar, antes do tempo. Isso pode trazer lesões e danos, assim, para o decorrer da vida daquela criança. Como que surgiu essa data Novembro Roxo, né? Qual foi a origem dela? A data Novembro Roxo, ela vai ser falada bem específico no mês de novembro, no dia 17 de novembro. Apesar de a gente ter o mês todo de novembro relacionado à prevenção, tá? Então, no dia 17 de novembro, ele vai ficar como Dia Mundial da Prematuridade. Essa data foi escolhida por um significado muito especial dos fundadores da Europeia Fundação de Cuidados com Bebês Recém-Nascidos, que após a morte dos seus trigêmeos prematuros, tornou-se o pai de uma filha nascida no dia 17 de novembro de 2008. O que aconteceu? Lá fora, foi fundado, né, uma associação, como se fosse uma ONG, para cuidar dessas crianças prematuras, para falar sobre a prematuridade. E o fundador, no dia 17 de novembro de 2008, teve um bebê, depois de ter tido uma perda de 3 bebês prematuros. E a partir daí ficou mundialmente, né, comemorado o Dia de Atenção à Prematuridade, no dia 17 de novembro, tá? Isso no mundo. E no Brasil? No Brasil, a iniciativa nasce em 2011, a partir de um blog de experiências de mãe e profissionais com prematuridade e as consequências que aquilo trazia. A Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebê Prematuro, que é a ONG prematuridade.com, é a única organização sem fins lucrativos que dedica, em âmbito nacional, falar sobre, né, a prevenção da prematuridade e fazer educação continuada, tanto para profissionais da área da saúde, quanto para consolidar a defesa de políticas públicas voltadas para o interesse da família e dos bebês prematuros, tá? Então, no mundo, a origem do Novembro Roxo surge em 2008, após o nascimento de uma filha do fundador da ONG, que falava sobre prematuridade, e no Brasil ela surge em 2011, após uma experiência ali entre mães e profissionais de uma ONG que se dedica exclusivamente a falar sobre a prematuridade, tá? Por que escolheram a cor roxa? Sempre que a gente faz alguma coisa relacionada aos meses coloridos, tem essa questão, né? Por que daquela cor?
E aí a cor roxa, ela vem trazendo o simbolismo, né, da sensibilidade e individualidade, que são características muito peculiares ao prematuro. Além disso, o roxo também significa transmutação, ou seja, significa mudança, significa transformação. Então, por isso que foi escolhido, né, essa cor roxa, pelos significados que a cor possui. Quais são as metas para o Novembro Roxo? Uma das metas do Novembro Roxo é propor ações para reduzir as taxas de prematuridade em toda a rede de saúde do Brasil, tá? Além disso, chamar atenção para o cuidado com esses recém-nascidos, que são chamados de pré-termos, tá? O nascimento antes de 37 semanas de gestação pode ser responsável pelo desenvolvimento de problemas cerebrais e essa exposição do recém-nascido a experiências estressantes e dolorosas enquanto permanecem internados na unidade neonatal. Então, a meta é a gente conseguir criar ações para reduzir essa taxa de prematuridade no Brasil, quando a gente tem uma parcela muito grande de bebê nascendo de forma prematura, a gente começa a pensar que tem algo além, sim, de fatores fisiológicos que a gente não consiga mudar, tá? Como é que a gente vai trabalhar para reduzir o risco da prematuridade? Bom, quais são as medidas que a gente pode ter para diminuir a incidência dos bebês nascerem de forma prematura, tá? Então, primeiro, a gente vai ter cuidados pré-natais adequados. Então, é fundamental iniciar um acompanhamento médico pré-natal o mais cedo possível, logo após a confirmação da gravidez, ou até mesmo com aqueles exames pré-nupciais e o planejamento familiar, tá? As consultas precisam ser regulares, que permitem que o médico que está acompanhando a gestação monitore todo o progresso e identifique qualquer sinal de risco para um parto prematuro, tá? Outra coisa são relacionados ao estilo de vida da mãe, tá? Adotar um estilo de vida saudável vai ajudar a garantir uma gravidez saudável. Isso inclui ter uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, uma ingestão adequada de água e a prática de exercícios físicos leves, sempre com orientação médica. Além, claro, né, de evitar o fumo, consumo de álcool, redução do estresse. Tudo isso é relacionado ali a uma melhora da qualidade de vida durante e também pós a gestação, né? Outra coisa, o controle das condições clínicas. Isso é um ponto importante, porque se a gestante já tiver alguma condição médica pré-existente, como diabetes ou hipertensão, é muito importante que essa condição se mantenha estável durante a gestação, que ela siga todas as recomendações para manutenção dos padrões ali consideráveis normais para aquela gestante, tá bom? Então, algumas coisas relacionadas à redução de risco vão ser os cuidados pré-natais adequados, um estilo de vida e o controle das condições clínicas. Além disso, a gente também vai ter a questão de evitar infecções. Como assim, Thay? Durante a gestação, a gente vai tomar medidas para prevenir infecção, seja ela qual for o tipo. Desde medidas simples, como, por exemplo, fazer a lavagem da mão regularmente, evitar contatos com pessoas doentes, seguir todas as orientações médicas sobre vacinação, em especial contra a contra a doença da gripe e a da rubéola, tá? Um ponto-chave, né, para a gente falar da redução dos riscos é o planejamento familiar, que através do planejamento familiar, a gente vai espaçar as gestações de forma adequada. E isso pode reduzir o risco de prematuridade. Então, não vamos ter aquela mulher que vai ter um bebê em janeiro e o outro bebê em dezembro. Ela vai ter um planejamento. Com esse planejamento, a gente consegue pensar nos pontos falados anteriormente, né? Nas questões de monitoramento e manutenção das condições clínicas daquela gestante. Além disso, é sempre importante conversar com um profissional de saúde sobre o seu planejamento familiar e quais são os intervalos adequados entre uma gestação e outra, tá bom? E, claro,
evitar o consumo de qualquer tipo de substância que seja nociva para a mãe e para o bebê, como, por exemplo, o uso de drogas ilícitas e até mesmo algumas drogas lícitas, como o cigarro e o álcool, não são recomendados durante a gestação, tá? Porque essas substâncias, elas são tóxicas e elas podem, sim, causar o parto, né, prematuro. Então, reduzir ou não utilizar essas substâncias durante a gestação também é um fator de redução do risco à prematuridade. Agora, quando a gente fala de prevenção à prematuridade e cuidado com o bebê, a gente vai falar sobre o método canguru, que foi o método escolhido como temática do Novembro Roxo do ano passado, de 2022, tá? O método canguru e o contato pele a pele. Esse é um método que tem, assim, eu poderia fazer uma aula inteira para falar sobre o método canguru. Mas o objetivo aqui é a gente falar de forma simples, clara, rápida, sobre os cuidados que a gente envolve aí com o bebê, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem mais aulas sobre materno infantil, comenta aí embaixo que eu vou colocar mais aulas para vocês, tá bom? Então, o método canguru e o contato pele a pele. A Política Nacional de Saúde, que integra um conjunto de ações voltadas para a qualificação do cuidado ao recém-nascido e sua família. Essas ações são estabelecidas pela equipe profissional das unidades neonatal. O método canguru, ele atua por meio de uma prática comprovada para o cuidado com o bebê prematuro de baixo peso ao nascer, ou seja, o bebê prematuro com menos de 200 e 500 gramas, tá bom? Essa abordagem inclui um contato pele a pele entre pais ou cuidadores e o bebê, visando o quê? Uma melhora do ganho de peso, promover uma lactação e reduzir o risco de mortalidades e infecções. O método canguru, ele é um método aplicado globalmente para manter a temperatura corporal adequada e fortalecer o vínculo entre pais e bebê, além de aumentar a produção de leite materno e também fazer uma melhora de bem-estar do bebê e aumentar a confiança do pai. Como eu falei, gente, eu poderia fazer uma aula inteira para falar sobre o método canguru e os benefícios que esse método traz, porque realmente esse contato pele a pele vai ser crucial para continuar o desenvolvimento daquela criança. Não só as crianças prematuras, a gente já tem medidas para fazer esse contato inicial pele a pele, quando possível, em todos os partos, certo? Então, o método canguru, ele vai trazer esses pontos. Quais? Principalmente a questão de aumento de vínculo entre o cuidador, entre o pai, entre a mãe e o bebê, e aumento da produção do leite materno. Isso a gente volta lá em anatomia por causa dos hormônios que estão envolvidos e tudo mais, certo? Mas é um dos métodos mais utilizados no cuidado ali com os bebês prematuros e também foi o tema da campanha de 2022. Outra coisa que a gente tem dentro das milhares de ações que o Ministério da Saúde fala sobre os cuidados à prematuridade e os cuidados com o bebê é a Qualinel. A Qualinel é uma estratégia de prática clínica sistematizada do cuidado neonatal. Ou seja, é um método que vai ser aplicado na prática dentro das UTIs neonatal. Para que a Qualinel foi criada? Ela foi criada para qualificar a atenção ao recém-nascido em maternidades, reforçando a perspectiva do cuidado em rede e a integração com as estratégias do Ministério da Saúde. Então, ela foi uma estratégia para conseguir consolidar um método eficaz de cuidado que reforce as estratégias do Ministério da Saúde dentro das UTIs neonatal, tá bom? O que a Qualinel promove? Ela promove uma qualificação do cuidado na unidade neonatal e uma organização da rede assistencial percorrida pela gestante e o recém-nascido. Então, seriam UTIs neo, né, qualificadas, especializadas para fazer o atendimento dos bebês, principalmente dos bebês em situação de prematuridade, ok?
Atualmente no Brasil, a gente tem 80 maternidades em todo o país que aderiram a essa iniciativa. E aí a gente reforça a questão de continuar fazendo ações de conscientização, porque num Brasilzão deste tamanho, nível continental, a gente só ter 80 maternidades que são qualificadas, que têm essa estratégia sendo aplicada, é ainda muito pouco, tá? Outro ponto que a gente vai ter na prevenção à prematuridade e os cuidados com o bebê vai ser a questão da proteção extra através da vacina. Eu não sei se vocês sabem, mas além do calendário das vacinas disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, os prematuros nascidos até 28 semanas têm o direito de uma proteção especial contra um vírus sincicial respiratório, que é o VSR. Tá? Então, se o bebê nasceu até 28 semanas, ele vai receber uma vacina a mais do que a vacina do calendário de imunização, certo? Essa vacina, ela vai fazer uma prevenção contra bronquiolite no primeiro ano de vida. Por que não vacina todas as crianças com ela, pai? Volta no que eu falei no início da aula, gatos. O que ele já falou? Que as crianças que nascem de forma prematura vão ter mais possibilidades de problemas respiratórios, cardiológicos e neurológicos. Então, eu faço o quê? Uma proteção extra contra um vírus respiratório para os bebês prematuros nascidos até 28 semanas, certo? Essa vacina não é exatamente uma vacina como a gente conhece, tá? Mas falar vacina facilita o entendimento da população. É sim, de certa forma, uma imunoglobina que vai estar lá disponível gratuitamente para os bebês prematuros nascidos até 28 semanas gestacionais. E também, no primeiro ano de vida, para os bebês que nascerem com displasia broncopulmonar ou cardiopatia congênita, tá bom? Independente da idade que esse bebezinho nascer, pode ser dado até o segundo ano de vida. Então, essa vacina, vamos dizer assim, entre aspas, para a gente entender, mas na verdade é uma imunoglobina ali, com anticorpos de forma passiva, vai ser disponível para os nossos prematuros até 28 semanas durante todo o primeiro ano de vida e também para as crianças que nascem com displasia broncopulmonar, cardiopatia congênita. Independente se nasceu prematuro ou não, ela tem o direito de tomar essa vacina até completar 2 anos de idade, certo? E a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu essa vacina na cobertura obrigatória de bebês que tenham a mesma condição. Então, independente de ter sido nascido com a questão de prematuridade ou não, se ele se encontra nessas condições de saúde, ele tem o respaldo, ele tem o direito de receber essa vacinação, certo? E para a gente começar a concluir, um ponto muito importante quando a gente fala sobre maternidade é a licença maternidade e a briga que a gente tem frente à omissão da CLT com algumas datas e prazos. Muitas mãezinhas, elas não querem entrar em licença maternidade quando o médico solicita, por causa que volta mais cedo para o trabalho, né? A licença maternidade começava a ser contada a partir do momento que o médico mandou ela ficar em casa, antes mesmo do bebê nascer. E isso trazia um problema diretamente relacionado ao aleitamento materno, tá? O que foi feito? As mães de bebê prematuro com internação superior a 2 semanas vão ter o direito da licença maternidade estendida, contando a partir da alta e não do nascimento. Por que não do nascimento, tá? Presta atenção comigo. O bebê prematuro, ele vai ficar um tempo maior de internação, até ter a sua alta. Então, eu não posso contar essa licença maternidade enquanto o bebê ainda está dentro do hospital. A gente começou a criar estratégias e em 2022, gente, ano passado, foi consolidado que
A licença maternidade, em caso de prematuridade, começa a ser contado a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê. Depende de quem foi o último a ter alta. Se o último a ter alta foi o bebê, a licença maternidade vai começar a ser contada a partir do dia da alta do bebê. Se o último a ter alta foi a mãe, a licença maternidade vai ser contada a partir da alta da mãe, tá? Isso já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? A gente tinha uma omissão da CLT, né, sobre quando exatamente começar a contar. E aí a gente sabe que dinheiro é bom e todo mundo necessita. Muitas mães acabavam negligenciando de forma não intencional a questão ali do parto, pós-parto, porque precisavam retornar muito cedo ao trabalho por causa do término do prazo da licença maternidade. E isso influenciava diretamente a qualidade do aleitamento materno, né? Fora que a gente sabe, né? Mãezinha que tem filhinho, o mercado de trabalho ainda não vê muito bem, não gosta, não tem estratégias para aquela mãe com filho. Então, a gente começa a pensar e ter esses meses onde a gente faz uma consciência sobre isso, a gente traz à tona essa discussão, é muito importante. O estudo da revista Nascer no Brasil, que foi um estudo feito pela Fiocruz em 2016, aponta que quase 70% das brasileiras desejam ter parto normal no início da gravidez. Porém, sem apoio dos serviços de saúde e, sobretudo, os setores privados, essa confiança cai muito no terceiro trimestre. Então, ela começa a gestação querendo ter um parto natural. Como ela vai vendo que não tem um acesso digno aos setores de saúde, como ela vai vendo a dificuldade de encontrar uma maternidade, ela começa a pensar em cesariana agendada. E sabemos, meus amores, que a cesariana agendada está entre as principais causas de prematuridade. A cesariana, ela é um tipo de parto emergencial ou um parto para casos específicos, porque é uma cirurgia. E isso implica diretamente na qualidade de vida da criança. Quando a gente pensa em cesárea agendada, a gente vai lembrar que ela está, sim, entre as principais causas de prematuridade dos nossos bebezinhos, tá? Além disso, os dados do Ministério da Saúde indicam que 340 mil brasileiros nascem prematuros todos os anos. É quase que 6 bebês nascendo prematuro a cada 10 minutos no Brasil, tá? Ponto importantíssimo e ponto muito negativo para a nossa saúde. A taxa de prematuridade no Brasil é quase 2 vezes maior do que a taxa de prematuridade em países europeus, onde a gente vai ter um prematuro tardio, por exemplo, que é aquele que nasce entre 34 a 36 semanas, tá? Então, de novo, eu reforço. Não é para tia ficar famosa, não. É para vocês compartilharem essas informações, para levantar discussões entre mais pessoas, para elas saberem, por exemplo, os riscos de uma cesariana agendada, as questões que podem ser modificadas. Então, a questão de fumo, a questão do álcool, podem ser questões modificadas durante a gestação que vão impedir esse parto prematuro, tá? Inclusive, se você gostou da aula, clica aí embaixo no botãozinho de curtir. Gente, curte o vídeo. Curte para o YouTube saber que o material que a gente faz aqui é um material relevante e assim ele disseminar, né? Assim ele enviar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então, a gente termina por aqui essa nossa aula sobre o Novembro Roxo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa na caixinha de comentário aí o que você achou da nossa aula, se você quer que eu volte e aborde algum outro tema, se você quer, inclusive, um outro tema para a gente falar aqui no nosso canal, tá? E acompanha a gente lá nas redes sociais. No Instagram é @professora_Tainara_Tomás_agora, tá? E aqui no YouTube é @TRCursos. Tá com dúvida em algum conteúdo? Coloca lá.
conteúdo TR Cursos, que com certeza vai ter uma aula minha gravada aqui para falar sobre esse assunto, beleza? Um grande beijo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Vejo você na nossa próxima aula. Até mais!